Olá, amigos. Vamos agora à questão número 7. Examine as figuras abaixo. A figura 1 representa um elétron num certo instante t1 se movendo no sentido positivo do eixo y, penetrando com velocidade v em uma região onde existe um vetor campo elétrico E paralelo ao eixo x e um vetor campo magnético B perpendicular ao plano xy, não representado na figura. A figura 2 representa a componente x do vetor força resultante F sobre o elétron em função da velocidade v do elétron no instante t1. Sabendo que ambos os campos são uniformes e constantes, usando o sistema de eixos coordenados da figura 1, calcule o módulo e o sentido do vetor B ao longo do eixo Z e assinale a opção correta. Senhores, primeiro passo da questão é a gente saber o seguinte: existe algum momento, tá, em que nós vamos ter a ação de duas forças aqui, né? Aliás, em todo momento há, tá certo? Só que há um momento em que a força resultante ela é nula, tá? E esse momento, senhores, dá para perceber no gráfico, para mim está bem claro, que é justamente esse momento aqui, ó, que é onde a velocidade é 60 metros por segundo. E nesse momento, amigos, olha só, vê se vocês conseguem perceber. A velocidade, ela está aqui, ó, no sentido do eixo y positivo, certo? Está aqui a velocidade. Então, aqui está a velocidade, mostrando para você. Como isso aqui é um elétron, né, senhores? Vocês têm que ver que o elétron ele tem carga negativa, certo? Se o elétron tem carga negativa, se o campo elétrico está para a direita, então a força elétrica ela está para a esquerda. Está aqui, ó. Essa é a força elétrica, certo? Lembrando que força elétrica a gente calcula assim, ó. É carga, certo? Vezes campo elétrico, correto? E para que a força resultante, ó, seja nula aqui, onde a velocidade, no caso, ela vale 60 metros por segundo, senhores, dá para perceber isso aqui no gráfico, né? Onde a velocidade é 60, isso só vai acontecer quando a força magnética estiver para onde? Para o outro lado. E seja igual à força elétrica. Está aqui a força magnética, certo? Com esses dados input que a gente calcula de que maneira? A gente calcula assim, ó, é Q, V, B, certo? Mostrando que no caso aqui, como a força, como a velocidade e o campo magnético, a velocidade está para cima, o campo magnético ele pode estar saindo do plano ou entrando no plano, senhores, eles são perpendiculares. E aí o seno de quê? De 90 é igual a 1, então a força magnética nesse caso ela vai ser máxima. E aí vem a pergunta: professor Douglas, para onde está o campo magnético? A gente vai ter que usar a regra da mão esquerda, tá certo? E sempre trocando o sentido do vetor que você quer encontrar, já que a carga ela é negativa. Na questão ele diz que é um elétron, certo? Isso aí é importantíssimo, atenção total para essa parte, né? Então a gente agora vai representar, senhores, o campo magnético como? Com a regra da mão esquerda. Se a velocidade está para cima, a força magnética está para direita, então o campo está entrando, certo? Correto, meus amigos? O campo magnético, né? Ele está entrando, então a força magnética para onde? Para a direita, o campo está entrando. E aí, nesse caso, o vetor, né, o vetor campo magnético, ele vai ter que estar saindo, que é o sentido que negativo do eixo Z. Então tá aqui, ó. Certo? Esse então seria, senhores, o sentido, olha só, negativo do eixo Z, certo? E aí essa é a parte mais tranquila da questão, porque a gente já identificou para onde está o campo magnético, certo? A questão toda agora é a gente saber o seguinte, né? Para onde está o quê? Qual é o valor do campo magnético? Agora é fácil, basta a gente igualar a força elétrica com a força magnética, já que a resultante ela tem que ser zero, certo? E aí a gente já sabe que Q
vezes E é igual a QVB. Certo? Podemos cortar o Q com o Q, né? Então a gente ficou com o campo magnético igual a E sobre V, correto? Fazendo o cálculo então do campo magnético, a gente calcula assim, ó, B é igual ao valor do campo elétrico, inclusive ele tem que ter dado isso na questão para a gente resolver, correto? E esse campo é facilmente calculado através de quem? Do gráfico, né? Onde nós temos a força elétrica, a força resultante num determinado ponto. Quando a velocidade é nula, meus amigos, isso é importante a gente saber, né? Quando a velocidade é zero, significa que nós só vamos ter a ação de quem? Da força elétrica. Então, nesse caso, a força resultante vai ser só a força o quê? Elétrica. E basta a gente pegar um ponto qualquer desse gráfico. Por exemplo, se eu pego este ponto aqui, eu vejo que a força, né, onde a velocidade é zero, a força é 4,8, 10 elevado a menos 19. Então, basta a gente calcular o campo elétrico neste ponto aí. Né? Como eu sei que força elétrica é Q vezes E, então basta a gente pegar justamente a força elétrica ali naquele pontinho, que vai ser 4,8, 10 elevado a menos 19, vezes o módulo da carga do elétron, que é 1,6, 10 a menos 19. Certo, meus amigos? Está aqui ó, na questão, certo? A carga do elétron, mas aqui a gente usa o módulo dela, tá bom? Assim é que aqui também, né? A gente usa o módulo de quem? Das cargas, tá? Então eu corto aqui o 1,6 com 4,8 vai dar 3, né? Aqui com 10 a menos 19, 10 a 19 também. E aí a gente acha que o campo elétrico é 3 no sistema internacional Newton por Coulomb, certo? Esse é o valor do campo elétrico. Com esse valor do campo elétrico, meus amigos, eu sou capaz de calcular o campo magnético aqui, já que eu tenho a velocidade naquele ponto. Basta a gente fazer a continha novamente aqui, continuar, né? Você vai ter 3 dividido por 60, certo? Então aqui dá para a gente dividir por 3, vai dar 1, aqui vai dar 5, ou melhor, 1. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 20, né, amigos? Então ficou 1/20, que é 0,05 Tesla, certo? Que dá uma vontade incrível de marcar, né? Sentido negativo e 0,05. Só que aqui é em militesla, né? Tesla, né, meus amigos? Então a gente tem que entender que isso aqui é 50 10 a menos 3, correto? 50 a 10 a menos 3 é 0,05, tá? Então 10 a menos 3 é o prefixo mili. Então eu tenho que o campo magnético, B, né, é igual a 50 mili Tesla, certo, amigos? Logo, o nosso gabarito, senhores, é a letra E, ok? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.